Hoje eu vim falar sobre a nossa necessidade de ter relações profundas. Ninguém de nós nasceu para ser sozinhos na sociedade, isso é muito claro. Desde sempre a gente precisou das pessoas, as pessoas precisam da gente o tempo inteiro. Eu acredito que devido a essa ânsia do homem de conhecer a Deus, de pertencer a algo maior, ele busca que as pessoas que estão na sua vida sejam pessoas que continuem com esse projeto de alcançar a eternidade. Porque, como diria, né, aquela frase em latim super falada, idem vel, idem nulle, né? Amigo é aquele que ama as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. E devido a essa necessidade de ter uma pessoa para quem conversar, para quem buscar amar as mesmas coisas e ter os mesmos valores, rejeitar as mesmas coisas, rejeitar as mesmas ideias. Muitas vezes a gente conhece pessoas por conta de coisas parecidas e compatíveis. Pode ser coisas supérfluas, como filmes, séries, ou pode ser assuntos relacionados à política, religião, história. A necessidade de ter amizade nos prejudica muitas vezes, porque quando a gente confia em alguém, mais chance aquela pessoa tem de nos magoar. É como se a gente entregasse uma faca, né, uma arma para a pessoa e ficar torcendo para que ela não atire. Mas isso acontece, isso é necessário, pois a confiança ela é necessária. Quando Cristo morreu por nós na cruz, ele morreu por nós por conta do tamanho do seu amor, pessoas na qual ele tanto amava, né? Se não existisse esse amor por nós, o sacrifício não teria sido necessário. Mas ele quis e torceu pela nossa salvação. Da mesma forma, quando a gente busca um amigo, a gente busca uma pessoa na qual a gente possa apoiar, confiar e entrega as coisas mais preciosas que tem na nossa alma dedicada, né? A gente dedica àquela pessoa, pois é uma extensão da nossa alma, né? A nossa amizade, a nossa confiança está depositada naquela alma que é uma alma também que tem essa mesma necessidade. A gente também tem essa necessidade de nos entregar pelos nossos amigos, mas da mesma forma a gente dá a chance de ser magoados. O que isso tem a ver com a necessidade de ter relações profundas? É que quando a gente é criança é como se as coisas elas fossem tudo mais puras, né? Ah, a amiga gosta de brincar comigo, ela é minha amiga. Ai, fulana gosta da mesma cor, ela é minha amiga. Eu lembro do dia que eu fui na minha primeira aula de balé na minha vida. Chegou uma menina sem critério nenhum, ela nem me conhecia, e perguntou se eu queria ser melhor amiga dela, e eu simplesmente aceitei. Hoje em dia eu não sei nem por onde ela anda, inclusive Larissa, se um dia você ver esse vídeo, saudades. Era algo mais puro, né, e supérfluo. Você fazia amigos e desfazia de amigos em coisas bobas e acontecia o tempo inteiro. As tais das panelinhas que tinha nas escolas, nos grupos da igreja, nos grupos de artes e coisas que as crianças fazem em prédio, condomínio, grupinhos, panelinhas, existem desde que o mundo é mundo, esses grupos de pessoas que gostam de coisas, ou seja, falar mal dos outros coletivamente, que acabam excluindo outras pessoas que não possuem as características que a panelinha quer que tenha, né? Geralmente a exclusão da panelinha é porque alguém não tem algo a oferecer ou tem algo que pode colocar o grupo a perder. As pessoas elas sempre têm essa necessidade de estar em grupos. Eu acho que é isso também que torna as coisas tão difíceis, porque a partir do momento que você tem essa necessidade dessa aprovação, né, de se conectar com outras pessoas, isso te prejudica também muitas vezes por você estar em ambientes ruins, com pessoas ruins, que você quer a aprovação de pessoas ruins. Isso gera em nós uma necessidade de mudar as nossas próprias características para tentar acompanhar as pessoas que estão ali inseridas. Isso é muito prejudicial porque todos nós temos uma identidade própria, uma personalidade própria, gostos próprios, mas ao decorrer da vida nós vamos nos moldando para caber em lugares que a gente não deveria tentar caber. Um amigo de verdade é aquele que você não precisa ficar se esforçando para ele gostar de você. Óbvio que sim, você pode ser uma pessoa insuportável. E aí é um problema que você tem que resolver consigo mesmo. Mas você não tem que mudar o seu jeito. Sobre o jeito, eu me refiro à motivação da sua alma, os seus sonhos, as suas felicidades, desejos. Tem coisas em você que você não pode mudar por conta dos outros. Defeitos, maus hábitos e coisas do tipo, você precisa melhorar, claro, mas você não deve perder a sua identidade. E hoje em dia é cada vez mais difícil você ter esse tipo de amizade, porque como eu falei no início do vídeo, amizade é profundidade com pessoas que vão ter a chance de te magoar, vão ter a chance de quebrar sua confiança, mas se a pessoa não tiver essa chance, se ela não tiver onde atacar, ela não é sua amiga, porque uma pessoa que você conhece hoje,
fala hoje e amanhã você pode descartar, não é sua amiga. Eu digo porque a amizade ela tem um lance de profundidade, ela tem um lance de confiança mútua. E você só perde pessoas, você só sofre essas dores de uma partida, de um luto, porque você teve a quem amar. E você deve saber desprender das pessoas quando o momento chegar, mas se a pessoa não tem essa capacidade de impactar na sua vida, se ela não é importante o suficiente para você, ela não é a sua amiga, porque hoje em dia as amizades elas não são mais profundas, são baseadas em interesses, o que a pessoa pode me oferecer nesse momento, estamos convivendo no mesmo ambiente. Às vezes no trabalho, às vezes em um hobby, um esporte coletivo, você faz amigos de momentos. Ah, eu vou passar 6 meses estudando com essa pessoa, 6 meses trabalhando com essa pessoa, vou me aproximar dessa pessoa para ter com quem fofocar, para ter com quem conversar. Mas depois que a pessoa vai embora, você nunca mais fala com essa pessoa. Será que isso foi uma amizade? Porque eu acredito que a amizade é uma ligação de almas. É uma troca verdadeira e genuína. E hoje em dia você faz amizade muito rápido e você desfaz essas amizades muito rápido. Não há problema em ser uma pessoa que gosta de falar com as pessoas, que gosta de estabelecer relações, mas a amizade, ela requer muito mais do que isso. E a gente tem que saber selecionar a dedo realmente quem são os nossos amigos, pois se os nossos amigos eles têm essa capacidade de nos machucar, né, de nos ferir, ou também é a pessoa que a gente pede conselho quando a gente passa por uma situação difícil, tem que ser uma pessoa exemplar, uma pessoa que a gente seria. Porque hoje em dia você é amigo de qualquer pessoa só porque a pessoa é legal com você. Mas não é uma pessoa que você seria, não é uma pessoa que eu, poxa, admiro, queria que tivesse tal qualidade dessa pessoa. Geralmente não é assim. É só uma pessoa conveniente que ri das coisas que eu falo, que me elogia, que sobe o meu ego de alguma forma. Isso não é amigo. Se a pessoa tem alguma coisa a acrescentar na sua vida, se a pessoa é uma pessoa exemplar, se a pessoa é uma pessoa que você confia, tudo isso, né? Profundidade é o que deveria ser o parâmetro dessas relações de amizade. Eu acredito que chega um período da sua vida adulta que as amizades de antes, elas não fazem mais sentido. A maneira como eu me relacionava com as amigas quando eu tinha 15 anos é diferente da maneira como eu relaciono com as minhas amigas agora que eu tenho 18, e eu tenho certeza que daqui a mais 4 anos eu vou mudar ainda mais, porque estamos em constante mudança. Mas a gente vai aprendendo o tipo de amizade que a gente precisa ter na nossa vida. E hoje eu percebo o quanto que é cada vez mais raro você realmente ter uma amiga. Porque a amiga, ela não requer somente uma afinidade. É um conjunto de coisas, né? Os seus valores têm que ser parecidos. O seu modo de ser tem que ter alguma coisa, algum denominador comum. Vocês têm que saber se entender, vocês têm que saber rir juntos. Porque às vezes você faz amizade com uma pessoa que pode até ter visões muito parecidas, mas você não sabe rir com aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que tá sempre séria, que não entende o que você fala, como se vocês falassem de maneira diferente. Isso dificulta muito as relações durarem, dificulta muito as conversas. Então é mais do que ter os mesmos valores, mas também um encontro de afinidade, um encontro de alma, né? Então eu acredito que seja muito mais do que ter somente os mesmos valores, mas também encontros de personalidades. Às vezes uma criação parecida ajuda, às vezes uma história de vida, um temperamento parecido. Não necessariamente vai ser isso, mas você precisa de amigos que tenham essa mesma sintonia que você. Pois é tão chato compartilhar a vida com pessoas que a gente sente que não deveriam estar ali. Muitas vezes você está rodeado de pessoas, mas nenhuma daquelas pessoas verdadeiramente te entende. Seja porque essas pessoas pensam muito diferente de você, porque elas são muito diferentes de você, ou porque elas nunca passaram por algo semelhante, o que muitas vezes afasta. Quando a gente sai da infância para a vida adulta, acontece que a nossa vida com a vida dos nossos amigos, elas vão se distanciando cada vez mais, a chegar a um ponto que vocês já não se reconhecem. E muitas vezes isso quebra os laços que antes eram fortes, e você percebe que não eram amizades verdadeiramente profundas, e tudo bem, mas é preciso a maturidade de saber selecionar as pessoas que vão fazer sentido, entende? Porque nós temos essa necessidade de relações que funcionem, e antes cercar de boas pessoas, poucas e boas, do que muitas pessoas apenas pela necessidade de estar falando, de estar se expondo, de estar sendo visto, de sair de casa, né? Porque
Tem amizades que são pela conveniência. Mora perto, vamos fazer uma coisa, vamos passear. Mas é nessas de passear com pessoas que não são seus amigos de verdade que às vezes você vai perdendo a sua essência, que às vezes você vai se sentindo deslocado nesse mundo e as coisas perdem o sentido. E você percebe ainda mais nesses momentos o quanto você precisa de pessoas que te entendem verdadeiramente. E eu não tô falando para vocês ficarem histéricos, como se todo mundo fosse impostores da vida de vocês, como se tudo tivesse que ser levado com peso, claro que não. Só tô trazendo à tona o assunto da importância e da profundidade, da necessidade que nós sentimos de ter relações profundas. E quanto mais passa o tempo, menos as pessoas valorizam os amigos e menos as pessoas conseguem bons amigos. Foi um vídeo mais rápido refletindo sobre esse assunto. Eu espero que você tenha gostado. Agora eu quero saber de você, se você já passou por uma dessas situações e se esse vídeo foi interessante para você. Se gostou desse tema e quer que eu traga mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.